Você crê que é um corpo ou tem um corpo? Eu quero começar essa reflexão com esta pergunta para você. Vou repetir. Você crê que é um corpo ou que tem um corpo? Qual seria a diferença? Nós vamos observar que você disser, professor, eu creio que eu tenho um corpo. Qual a diferença? E se você é um corpo, sua história termina com ele. Se você não for um corpo, se você é um corpo, sua história termina com ele. E se você tem um corpo, o que vai acontecer depois da morte? Então esta pergunta, ela tem borbulhado em meu coração e eu quero compartilhar com você neste momento tão especial, neste momento de reflexão. Sou o professor Guimarães Bernardo e ajudo cristãos a alcançar a segurança da sua fé em Cristo. Você pode me seguir em nossas mídias sociais, lá no canal no YouTube, na página do Facebook, aqui na conta do Instagram, @professor Guimarães Bernardo. Nos segue nas nossas mídias sociais. Lá no YouTube você tem que clica lá, dá um like, clica no sininho para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Muito bem. O texto sagrado que nós temos como base para esta pergunta é João capítulo de número 1, verso 14, que diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que tem a ver esta revelação com a pergunta em questão? O que tem a ver esta revelação com a pergunta em questão? Você é um corpo? Você crê que é um corpo ou tem um corpo? Vamos lá. Se você crê que é um corpo, né? E essa é a diferença. Se você é um corpo, sua história termina com ele. Ou seja, a Bíblia Sagrada diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eu sou da linha de pensamento tricotomista. Eu acredito biblicamente e piamente nas Escrituras que o homem é composto, feito de 3 composições: corpo, alma, espírito. Se você tem um corpo, se você diz assim, não, eu sou um corpo. Então, se você é um corpo, ele termina, né, com a sua... Quando esse corpo, ele desce à terra, ele desce ao pó, ele termina com a sua história. Acabou. A sua história termina ali, né? Se você tem um corpo, não. Se você tem um corpo, a tua história não termina ali. Se você diz assim, professor, eu creio que eu tenho um corpo. Muito bem. Isso quer dizer que a sua história não termina ali. Porque existe ali uma questão a ser respondida. Se você tem um corpo, então quer dizer que a sua história não termina. E o que vai acontecer quando você partir desse período temporal para o período eterno? Quando a morte chegar? E qual é a resposta da maioria das pessoas? Ninguém sabe. Essa é a resposta da maioria das pessoas. Ninguém sabe o que vai acontecer após a morte. Não existe uma clareza do que vai acontecer após a morte. Por isso, temos de viver ao máximo, né? Não posso fazer nada sobre o depois. É essa a frase do mundo. Viva hoje intensamente, ame intensamente, seja bom intensamente, faça coisas boas intensamente, porque você não sabe mais o que vai acontecer. Enquanto você estiver em vida, tudo bem, porque morreu, acabou. Bom, isso são pensamentos de pessoas que acham que é um corpo. Mas segundo a Bíblia Sagrada,
Nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Nós temos um corpo. E depois da morte existe um período que, segundo as Escrituras, chama-se de período da eternidade com Cristo. Como assim, professor? Vamos lá. Jesus disse para o ladrão da cruz. Jesus é crucificado entre dois ladrões. Inclusive eu estou aqui com Lucas capítulo 24, verso 31, que diz o seguinte, São Lucas 24, 31. Abriram-se então os olhos e conheceram, deixa eu ver aqui, muito bem, eu errei a referência, é Lucas 23. Diz o texto, Lucas 23, 30. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos é feito, recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Note, Jesus não livrou o homem da morte. Não, Jesus não livrou o homem da cruz. Mas Jesus disse para ele, você estará comigo hoje lá no paraíso. Então, a vida do ser humano não é um corpo, está em um corpo. Temos um corpo, não somos um corpo. Porque nós somos um ser existencial, criado por Deus, que está nesse corpo. Que, segundo a Bíblia Sagrada, diz que esse corpo, no arrebatamento da igreja, ele será transformado. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal se revestirá da imortalidade. E o apóstolo São Paulo diz na 1 de Coríntios, capítulo 15, tragada foi a morte na vitória. Então, queridos, não é a questão de ser, mas de ter um corpo. Porque a Bíblia Sagrada diz que depois da morte segue-se ao juízo. Veja, Jesus não disse para o ladrão da cruz, o ladrão da direita, ora, você não vai sofrer, você não vai morrer, você olhou para mim, você se apiedou, pediu piedade por você mesmo, misericórdia, você pediu para que eu pudesse lembrar de você quando eu entrasse no meu reino, porém eu vou dizer para você, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas o corpo do ladrão, tanto do ladrão, dos dois ladrões, quanto de Cristo, tombaram a tumba fria. Mas era apenas o corpo humano, mortal. Mas a alma, a vida daquele ladrão perdoado, Jesus leva para o paraíso. Queridos, nós estamos vivendo em tempos proféticos, bíblicos e muito alerta para aqueles que querem passar uma eternidade com Deus. E nós precisamos estar. Por isso que eu trouxe João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso esta revelação de Cristo, esse Cristo que veio nos dizer, nos mostrar que nós não somos um corpo, mas que nós temos um corpo, estamos em um corpo, mas o que nos espera é uma vida eterna com Ele, em Deus e para Deus. É uma eternidade de paz e verdadeira felicidade e alegria no espírito, na alma, na vida, não nesse corpo contaminado, mas nesse corpo que será transformado. Então, temos um corpo, não somos um corpo, temos um corpo. Muito bem. Então, qual a dificuldade das pessoas entenderem isso? Qual o medo da morte que as pessoas têm? Qual é a dificuldade de entenderem isso?
Porque as argumentações do mundo, porque no mundo os homens produzem religião com toda a sua sabedoria. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então o mundo, na sua sabedoria, eles criam religiões, eles criam ideias, ideologias, eles criam projetos humanos, eles criam blasfêmias, eles criam tudo que eles acham que pode criar. E quando o assunto é eternidade, ele diz que ninguém conhece o caminho da eternidade. Quando sem contar com aqueles que apresentam e que mostram Deus como um pai que vai receber todo mundo no céu. Que para ir para o céu não precisa de um caminho. Para ir para o céu é só existir. E isso não é verdade. A verdade bíblica. Professor, por que você fala verdade bíblica? Meu irmão e meu amigo, a Bíblia é a maior verdade que possa existir. Quer os céticos queiram, quer os céticos não queiram. A maior verdade é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, a mensagem bíblica. Porém, quando as pessoas dizem, nós temos um corpo, ou seja, recapitulando, nós somos um corpo, essas pessoas não têm esperança de vida eterna. Para essas pessoas, a vida delas é só isso aqui que se vê. Para essas pessoas, a alegria é possuir coisas desta vida. A alegria é ter coisas desta vida. Para alguns, não para todos, é humilhar pessoas, é desprezar pessoas. Por serem poderosas financeiramente, intelectualmente. Porque pessoas que pensam assim, são pessoas que creem que elas são um corpo, apenas nesta vida. Eu tenho que fazer nessa vida. Queridos, há uma reflexão de alerta para você na tarde desse dia, nesse momento. Você tem um corpo. Você não é um corpo. Você está em um corpo. A sua vida, o seu ser existencial, vai chegar um momento que ele vai precisar de eternidade. E seria muito bom para você, para mim, para nós, que essa eternidade seja ao lado de Cristo Jesus. Muito bem. Os homens fazem tudo. Realmente, com toda a sua sabedoria, a resposta deles é: realmente ninguém sabe o caminho. Ninguém sabe. Mas o mundo, ninguém sabe o caminho. E como saber o caminho? E que ideia é essa, professor? Como acreditar que temos um corpo e que vamos passar a eternidade com Cristo? Aí entra a grande revelação de João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se tornou homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a glória reveladora de Deus. Jesus veio revelar para nós uma eternidade gloriosa que nos espera como ser existencial que somos. Esta glória, esta eternidade ao lado de Deus, para todo o fim, para todo sempre, para toda eternidade, ela veio ser revelada por Jesus. Então, querido, viva uma vida com esperança. Você não é um corpo. Você tem um corpo. Existe uma eternidade esperando você. Com ou sem Cristo.
A escolha é nossa aqui. Aonde passaremos a eternidade é uma escolha nossa aqui. Muito bem. E talvez você diga para mim, professor, pelo amor de Deus, me mostre o caminho da eternidade. Me mostre o caminho para a eternidade com Cristo. Eu entendi, professor. Eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo. Muito bem. Professor, me mostra o caminho da bondade. Qualquer caminho me leva, caminho de qualquer religião me leva a Deus. Não é isso que eu vou lhe dizer. Eu não posso lhe dizer nada mais, nada menos daquilo que nos foi revelado em João capítulo 1, versículo 14. Jesus é a glória de Deus revelada. É a glória do unigênito do Pai, revelada em nós, mostrada em nós, através das Escrituras, para que você possa passar uma eternidade com Deus quando chegar o momento. Muito bem. Deus se revelou e nos deu um caminho. Qual é o caminho da eternidade, professor? Deus se revelou e nos mostrou o caminho da eternidade. E nos mostrou o caminho para esse ser existencial que apenas está no corpo, vai viver eternamente com Deus. Quando esse corpo mortal não mais existir. E eu sei o que fazer depois que esse corpo não mais existir. Lembra no início da reflexão? Como muita gente diz assim, ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Bom, Jesus nos revelou o que vai acontecer depois da morte. Como, professor? Me mostra aí, me dá uma luz, me prova, me comprova. Eu acabei de ler um texto para você. Jesus falou para o ladrão da cruz, o que se arrependeu, o que pediu ajuda, o que pediu clemência, o que pediu compaixão. Jesus revelou o que é que acontece com a vida daqueles que se arrependem. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Esse corpo velho seu, que está pregado na cruz, ele vai ser tirado da cruz, estou parafraseando. Ele vai ser tirado da cruz e era jogado numa vala, segundo alguns historiadores. Corpos de ladrões não eram sepultados, eram jogados em frente ao Monte Caveira, numa vala, para apodrecer o templo. Era assim que faziam os romanos. Jesus teve sepulcro porque diz a história bíblica que José da Arimateia lutou pelo corpo de Jesus, era um discípulo oculto, lutou pelo corpo de Jesus para colocá-lo dentro da sua própria chácara, do seu próprio sepulcro, do túmulo que nunca tinha sido usado. Por isso que Jesus é sepultado. Mas também para se cumprir a profecia que entre os ricos ele seria sepultado. Mas o ladrão da cruz, o corpo dele, foi jogado lá, numa vala. O corpo. Mas ele não era o corpo. Ele estava em um corpo. O corpo foi jogado numa vala. Mas ele foi para o paraíso. É isso que eu quero que você entenda. Você não é um corpo. Você está em um corpo. E você precisa, quando chegar o momento, passar a eternidade, o paraíso, com Jesus Cristo, o nosso eterno Senhor. Forte abraço. Deus te abençoe. Não esqueça de nos seguir em nossas mídias sociais, canal do YouTube, página no Facebook, a conta aqui no Instagram. Vai lá no canal no YouTube, se inscreve, dá um like, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo e que Deus possa te abençoar e que a paz de Cristo Jesus esteja sempre em teu coração. Um abraço.